Vamos lá, bem-vindo de volta. Ainda dentro do aplicativo, do software, do simulador em si, que trata das forças e dos movimentos com uma abordagem básica, eu tenho aqui ainda o bonequinho que exerce uma força e ele pode exercer uma força em qualquer das direções, tá? Quando eu estou numa superfície lisa, sem nenhum atrito, como mostra aí a lateral, eu consigo empurrar a geladeira, porque o atrito é quase zero, quase nulo. No entanto, se eu voltar aqui e aplicar muito atrito, vou voltar com a geladeira aqui, e eu aplicar força, perceba que eu estou aplicando o máximo de força possível e não consigo deslocar a geladeira. Por quê? Porque o atrito, quanto maior a força, maior o atrito. E o atrito acaba anulando a força que eu estou aplicando. E nessa anulação, o somatório das forças acaba sendo zero. Então, se eu aplicar a força aqui, ó, à medida que eu aplico uma força, a força para frente é do 321 Newton, a força que empurra a geladeira para trás é de 321 newtons. Então, uma menos a outra é igual a zero. Por isso que o somatório das forças está dando igual a zero logo aí em cima da geladeira. Se eu não estou conseguindo movimentar a geladeira, então não está existindo um deslocamento. Se não existe deslocamento em relação ao tempo, à medida que o tempo passa, a posição da geladeira vai mudando, então isso quer dizer que eu não tenho velocidade. Então, se eu não tenho velocidade, isso quer dizer que esse corpo está totalmente em repouso em relação à rampa, tá? E nós sempre precisamos dizer um referencial. Nós vamos voltar lá para a página inicial e encontrar mais algumas simulações que são importantes para o ensino de ciências. Estados da matéria. Esse daqui é muito bom. Estados da matéria básico. Eu vou abrir estados da matéria básico. Está carregando. E eu tenho aqui estados e mudanças de fase. Eu quero estados. Então, perceba aqui. Eu tenho várias bolinhas que estão se mexendo. Essas bolinhas que estão vibrando são as moléculas ou os átomos. No caso aqui, eu tenho átomos e moléculas. Então, eu vou querer estudar a molécula de água. A molécula de água está no estado sólido. Vou mudar a escala para graus Celsius. Então, ela está, no estado sólido, ela está em menos 127 graus Celsius. Então, isso quer dizer que quanto mais baixa a temperatura, mais frio está. Quanto mais alta a temperatura, mais quente está. Só que a sensação de quente e frio, como eu disse, é uma sensação do corpo humano. São palavras que designam como que o corpo humano sente através do tato a temperatura alta e a temperatura baixa. Mas a forma correta de se referir a quente e frio é temperatura alta ou baixa, ou até mesmo dizendo o valor da temperatura. Nesse caso aqui, eu tenho um termômetrozinho que eu coloquei para medir a temperatura em graus Celsius, e eu tenho menos 127 graus Celsius. Menos 120 graus Celsius, isso quer dizer que essa substância, que é a água, que tem forma triangular, muito característica, ela é a substância que está sendo analisada. Então, ela está aqui no estado sólido, e percebam que pelo fato dela ser triangular, ela não consegue se aproximar muito uma das outras. O fato de não conseguir se aproximar muito uma das outras faz com que a água
no estado sólido, ou seja, o gelo, fique menos denso do que a água no estado líquido. Quer ver? Eu vou mudar para vocês. Eu vou transformar do estado sólido para o estado líquido. No estado líquido, perceba que o volume diminuiu e a temperatura aumentou para 13 graus Celsius. Se a temperatura estava negativa, agora ela está positiva e acima de zero em 13 graus Celsius. Mas eu posso mudar também o estado físico da água, que antes estava no estado líquido, agora eu vou transformar em gás. Opa! Ela se transformou em gás e está com uma temperatura de 156 graus Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que o gelo é menos denso que o líquido e o gás muito mais. Deixa eu reformular. O gás, ele é tão mais volátil que ele vai ocupar um espaço muito grande, então a densidade dele vai diminuir. Então, bora definir o que é densidade. Densidade é a quantidade de massa que ocupa um volume. Então, eu estou supondo que o volume aqui, que a quantidade de massa que eu tenho aqui, seja a mesma quantidade de massa que eu tenho aqui e a mesma quantidade de massa que eu tenho aqui. O que vai diferenciar é o volume. O volume vai variar. Então, no sólido, eu tenho um volume maior do que no líquido e no gás eu tenho um volume maior do que no líquido, tá? Então, isso quer dizer que o líquido é mais denso do que o sólido e o líquido é mais denso do que o gás. E é justamente quando a água está virando gás que é o ideal para se colocar o pó de café para fazer o café da manhã. Inclusive, o de hoje estava terrível. E o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Percebam que quanto mais eu forneço energia térmica para essas moléculas, mais elas se agitam, elas rotacionam, elas batem umas com as outras, colidem com a parede que as contém. Então, essas colisões são que fazem com que essas partículas vibrem mais. Essa energia, ela precisa fazer alguma coisa com essa energia, então elas rotacionam, elas vibram, elas colidem umas com as outras, elas batem na parede do recipiente, e quanto mais energia fornecer para o sistema em forma de calor, mais calor, maior será a temperatura. Então, essa ideia de, estou morrendo de calor, não, você está tendo uma sensação térmica de que está quente. Aí teve um aluno meu que disse, professora, mas demora muito para dizer que está com calor. É melhor dizer só está com calor. Eu disse, tá, você pode falar que está com calor, mas você sabendo o correto, tudo bem. Então você sabe que a sensação térmica do ambiente está fazendo com que seu organismo sinta que a temperatura está muito alta. Mas talvez nem esteja, porque na Amazônia a sensação térmica é muito alta, por causa da evaporação, principalmente da evaporação de rios e a transpiração das árvores. Então, o nome correto é evapotranspiração. Essa evapotranspiração das árvores e das águas fazem com que crie um mini efeito estufa nessa nossa região e faz com que a gente tenha a sensação de que está pegando fogo e que está acima de 40 graus Celsius, mas geralmente está 36 graus Celsius no máximo. Vamos voltar para a nossa plataforma de experimentos novamente. E o que mais tenho para mostrar para vocês? Formas de energia, outra alternativa que você tem. Vamos abrir aqui a página de simulação. Aqui.
Dentro do estudo de ciências, a gente vê que as substâncias elas aquecem de formas diferentes. Por quê? Porque cada uma tem uma capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É justamente a capacidade, entre aspas, que a substância tem de aquecer ou não. Por exemplo, durante o dia você vai à praia, no sol de meio-dia, que está bem acima da sua cabeça. Meio-dia você vai à praia e você percebe que a areia está muito quente, então você sai correndo. E quando você chega na água, você percebe que a água está gelada. Por que isso acontece? Porque a água ela demora muito mais tempo para aquecer do que a areia. A areia precisa só de um pouquinho de energia térmica do sol para aquecer, enquanto que a água possui uma energia muito maior, requer uma energia muito maior para ser aquecida. Então, o nome disso é capacidade térmica, é a capacidade que cada substância tem para ser aquecida. Então, tem substâncias que aquecem rápido, esfriam rápido, e tem substâncias que demoram a aquecer e demoram a resfriar ou a esfriar. Então, eu vou poder, nesse experimento aqui, colocar água e colocar água para aquecer. Ou fornecer energia, aqui, energia térmica. Vou colocar o azeite e a água e vamos ver qual que aquece primeiro. Quem requer maior energia, o azeite ou a água? Não sei se vocês estão percebendo, mas a água está fazendo com que saia uma espécie de fumaça. Então, a água parece estar aquecendo logo e transformando essa energia do estado líquido para o estado de vapor. Agora que o azeite começou a aquecer, a emitir essa fumacinha também, e começou a transportar ou transformar essa energia. Tá bom, bora tirar agora o azeite, tirar a água, vou colocar um tijolo e o ferro e vamos ver qual que aquece primeiro. Perceba que a energia térmica está saindo da chama e está indo para o tijolo e para o ferro. Então, essa energia que está saindo da chama, indo para o tijolo e para o ferro, são energia na forma de calor. Da feita que a energia chega no tijolo e chega no ferro, deixa de ser calor e passa a ser energia térmica, passa a ser temperatura, a designação, a denominação correta dessa energia. Então, perceba que o ferro ele aquece muito mais rápido do que o tijolo, tá? Vou colocar para cá de novo. Transformação de energia. Eu posso também transformar os tipos de energia. Eu vou colocar a meninazinha para pedalar. Quando eu coloco a meninazinha para pedalar, essa rodana que ela tá girando vai fazer com que essa energia seja transformada em energia térmica e a água, percebam ali que a água começa a evaporar, tá? Então, aqui apareceu, ela parou de pedalar. Por quê? Porque ela acabou a energia dela, ela precisa comer. Aí eu alimentei ela, aí ela ganhou energia através do alimento e conseguiu transformar essa energia do alimento em energia muscular. Epa, ela está cansada de novo, alimentei de novo, é a forma como eu consigo transformar. Ó. Perceba que ela precisou se alimentar para poder fazer uma atividade física e essa atividade física fez com que um sistema inteiro funcionasse. Mas eu tenho o mesmo mecanismo de funcionamento da hidrelétrica aqui. Como é que acontece na hidrelétrica? Eles armazenam
uma grande quantidade de água, alaga uma certa quantidade de terra, para que exista ali uma queda d'água eficiente ao ponto de girar uma turbina. Ao girar essa turbina, existe a transformação de energia. No caso, essa transformação de energia aqui está sendo para energia térmica, mas eu posso mudar a transformação dessa energia para energia elétrica. Então, enquanto que acontece na usina hidrelétrica é que a água passa pelas turbinas, faz essa turbina rotacionar, existe um motor lá dentro que é o responsável por transformar essa rotação em energia elétrica capaz de acender uma lâmpada. Posso colocar uma outra lâmpada aqui, uma lâmpada mais econômica. Eu posso colocar um ventilador para rotacionar e eu posso colocar a água. Então, vai aí do que você queira. Eu posso também pegar energia solar, mas energia solar não faz a roda girar. Então, o que eu preciso fazer? Preciso mudar o circuito aqui. Coloquei um painel de energia solar. Esse painel de energia solar vai fazer com que essa água seja aquecida. Mas eu quero energia elétrica. Opa! A energia solar sendo transformada em energia elétrica, tá? E, enfim, eu posso usar energia térmica também para fazer com que essa turbina rotacione com um vapor aqui, com um jato de vapor, e a rotação vai gerar, então, uma corrente elétrica, tá? Esse simulador eu acho muito incrível, principalmente essa parte de a introdução e os sistemas, tá? Então, aqui embaixo nessa barra você se dirige para o sistema que você quiser explicar. Teve um plano de aula que eu recebi da turma anterior, que eles falavam sobre justamente a transformação de energia. Então, esse simulador aqui seria um instrumento muito importante se fosse utilizado em conjunto com aquela aula. Seria muito mais interessante entender por como as usinas trabalham, por que elas trabalham, como que isso vem no papel de energia elétrica, entender cada item da fatura de energia elétrica e assim por diante. Isso sim é um ensino de física significativo, ou um ensino de física para as ciências, ou a física interligada com as ciências de forma significativa. Até o próximo vídeo, ainda tenho coisas para mostrar para vocês.